Equidade salarial ou igualdade salarial, como você preferir chamar, é o tema do nosso programa Sem Remunereis hoje. O Consulta aqui. Fala pessoal, estamos de volta à Consulta aqui na área e antes de eu apresentar o convidado que vocês já conhecem, eu queria falar que agora o mês de maio é o mês da remuneração. Nós vamos ter nos Estados Unidos o Total Rewards, onde inclusive o Felipe foi ano passado. E se você é igual a gente que esse ano não vai conseguir ir, né, você pode acompanhar todo o conteúdo, né, porque uma equipe da carreira vai até lá, né, então no nosso canal no YouTube e também o nosso dia a dia no Instagram, tá? Então segue a gente lá no YouTube, no Instagram, que vocês vão saber tudo sobre o evento. E também, aproveitando, já que é o mês da remuneração, estamos dando 10% de desconto para quem fechar a consulta salarial, a nossa pesquisa de remuneração no mês de maio. Mas tem que fechar no mês de maio, tá? Então 10% de desconto fechando para a gente no mês de maio. Beleza? E, Fê, vamos pro que interessa? Bora, vamos lá. Vamos falar de equidade? Vamos. Show de bola. Então, Fê, seguinte, vamos começar. As empresas fizeram os relatórios, mandaram para o governo e elas estão divulgando isso? Porque o que eu sei é que é obrigatória a divulgação. Ótima pergunta. Todas deveriam divulgar. Porém, o que está acontecendo? Existem tipos e tipos de divulgação. Tem aquela divulgação bem escondidinha, lá no Minha História da Empresa, lá no final do site, onde a empresa colocou o relatório ali sem muito alarde. Tem outras empresas que, amparadas por uma liminar, por alguma ação judicial, estão apoiadas em não precisar divulgar nesse momento o relatório. Tem outras empresas que já estão seguindo o caminho que a gente entende como ideal. Certo, eu ia até perguntar isso, como que elas estavam divulgando, porque eu sei que algumas colocaram ali mais num ambiente mais não tão à vista, né? Agora a minha pergunta para você, isso é obrigatório ou, por exemplo, eu sou obrigado a divulgar à vista ou eu posso divulgar onde eu quiser, isso está tudo bem? Alguma empresa foi penalizada por esconder o relatório? Legalmente sim, existe algumas empresas sendo notificadas da forma de divulgação do relatório, principalmente empresas com um nome muito forte no mercado, que o público, que o colaborador espera ver aquele resultado, e por mais que ele tenha acesso àquele resultado de uma outra forma, mas a forma de divulgação da empresa também está sendo cobrada, tá? E é possível uma autuação por conta disso. E até pegando esse gancho, assim, por mais que você possua uma liminar que te possibilite não divulgar o relatório nesse momento, ou que você opte por divulgar bem escondidinho ali, por que você vai divulgar dessa forma? Entendeu? Já que você precisa divulgar, é claro que é um desafio você expor um dado como esse, com todos os desafios que a gente já trouxe nessa questão, da apuração ser feita pela CBO, ser uma referência de 2022. Porém, já que você precisa divulgar, por que você já não divulga da maneira correta? E qual que é a maneira correta para a gente? É já expor isso de uma forma bem clara e sem esconder isso, trazer isso como um ponto forte da empresa, trazer isso como um diferencial de mercado. Porque as empresas que estão divulgando, esclarecendo como é feita a apuração pela lei, como isso é considerado, quais são as métricas, que a apuração atual não é ideal, estão divulgando tanto para o mercado, no seu site, quanto na intranet, divulgando, fazendo um evento até com seus colaboradores, mostrando o porquê disso, estão deixando o público muito mais confortável. Porque imagina você como colaborador, você vai procurar o relatório da sua empresa, você não acha ali no site. Você tem que fuçar para encontrar, você questiona o RH, a equipe de remuneração, não tem resposta. E aí é muito complicado, que você se sente que estão escondendo algo de mim. Se está escondendo, tem alguma coisa de errado, né? A gente já pensa, né? Essas divulgações, essas comparações, os relatórios, elas estão boas? A interpretação, você falou, né? O colaborador entra lá e quer ver o relatório. Ele consegue entender facilmente esse relatório ou está um pouco obscura aí a divulgação, ou como é divulgado? Esse é um outro ponto muito importante com relação a essa divulgação.
o relatório ele não está 100% claro. Ele é um one page ali que mostra a razão do salário de admissão, do salário base, mas não tem uma justificativa por trás daquilo, uma explicação um pouco mais conceitual do porquê do resultado. Então, até é uma opinião minha que os RHs não estão sendo tão questionados assim pelos colaboradores, porque os colaboradores não estão entendendo muito bem o resultado. Porque tá difícil a interpretação mesmo. Às vezes algumas equipes de RH nos procuram para ajudar a interpretar aquele dado e explicar o porquê daquele resultado. Então não ficou clara a divulgação, não ficou clara a comunicação. Tá tudo meio ainda em stand-by. Você tem um relatório ali, mas é um relatório obscuro, escondido no site da empresa e de difícil interpretação. Por isso que ainda não escalou para um questionamento maior. E vamos falar assim, com resultado divulgado um tanto quanto duvidoso, porque tem a questão da CBO também, né? Que fizeram alguns grupos ali onde de fato gera uma diferenciação, né? Exatamente. Agora, imagina se você como colaborador da empresa, você me mostra o relatório do governo e eu te falo, essa apuração não é a ideal. Você vai me perguntar, mas então qual que é a ideal? A empresa tem que ter uma resposta para isso. Não vale a pena só criticar a apuração do governo. Então, me fala qual que é a métrica ideal, qual que é o número que você entende que é o correto. E para isso, a empresa tem que ter respostas. Está sendo uma prática de mercado divulgar um relatório em paralelo pelas métricas da empresa, pelas métricas do plano de cargos e salários da companhia. Então, eu esqueço o CBO a princípio, falo dos cargos da empresa e aí sim eu trago um número com relação à igualdade salarial, que usualmente está sendo consideravelmente menor do que o relatório pelo governo, porém ainda há uma questão de desigualdade. E isso não é um problema de uma empresa em pontual, é um problema estrutural. O mundo inteiro passa por isso. Então, o que eu vejo as empresas com muito receio de estou diferente aqui, eu não vou conseguir saber explicar. E o ponto não é somente saber explicar o porquê estava assim em 22. O ponto é, você começou a se preocupar com isso a partir de agora? Você tem resposta para mitigar essa questão? Você tem um plano de ação para melhorar e evitar que isso aconteça daqui para frente? Que acho que esse é o ponto principal. Então, a divulgação do relatório em paralelo, feito pela empresa, com as métricas feitas pela empresa, por mais que mostrem desigualdade, mostram uma clareza maior ao colaborador e deixam ele mais confortável com aquele dado apresentado. Não, legal. E assim, beleza, divulguei, a empresa foi lá, divulgou. E agora? O governo vai apontar quem está errado, vai multar? O que vem a partir de agora? Tá, esse é um ponto muito importante porque o governo só com aquele dado ele não consegue julgar uma empresa como tendo alguma prática discriminatória. Tá? Ele é um dado cru ali, um dado frio, que ele precisa ser interpretado e explicado. E aí o papel da empresa é justificar aquele número. O mais importante é eu conseguir justificar e explicar o porquê daquela questão. Nesse primeiro semestre, o foco não vai ser em empresas que possuem plano de cargos e salários. Teoricamente, o foco vai ser em empresas que não possuem nenhuma estratégia. Por exemplo, eu tenho uma desigualdade apontada e eu não consigo explicar o porquê dela. Eu não tenho nenhuma resposta para isso, não tenho tabela, não tenho plano de cargos, não tenho nada. E aí é difícil eu conseguir justificar o porquê daquela diferença, sendo que aí fica muito enraizada num viés do gestor ou algo do tipo. E aí que eu corro o risco de ter uma prática considerada discriminatória. Agora, se eu tiver uma estratégia bem desenhada, uma política bem desenhada e explicação para aquilo, eu consigo de qualquer maneira amenizar esse risco, amenizar essa autuação. Claro que a gente não consegue medir o quão severo vai ser o governo agora. A princípio, nesse primeiro semestre, é para ser algo mais educativo e a partir do segundo semestre deve começar a ser algo mais corretivo. Mas o mais importante é a empresa se preparar para responder porque a lei veio para ficar. Não adianta você, por conta de uma liminar, deixar isso de lado ou querer enterrar isso no site da empresa. Não, você tem que encarar isso de frente e se preparar porque a lei cada vez mais vai avançar nesse sentido e exigir cada vez mais ações das empresas com relação à igualdade salarial. A lei veio para ficar, né? Não dá para fugir. Fê, para finalizar, como que a Carreira Miller pode ajudar os amigos que estão nos assistindo ali com relação a esse assunto? Legal, obrigado pela pergunta, Felipe. A ideia aqui é a gente apoiar as empresas num diagnóstico de igualdade salarial. Então, nós temos esse tipo de serviço, nós apoiamos a empresa a fazer um levantamento demográfico dos dados, então analisar a proporção de homens e mulheres em posições de liderança, também fazer análise de remuneração, então mapear qual que é a diferença salarial por nível, por grade, por cargo,
e também elaborar esse relatório que nós divulgamos, que nós recomendamos às empresas seguirem em paralelo. Nós podemos fazer isso por vocês. Nós vamos entender o seu dado, justificar o problema e pontuar seguintes soluções para cada tipo de situação encontrada. Então, com essa solução, nós entendemos que conseguimos apoiar as empresas nesse desafio tão difícil. É muito complicado uma empresa que não tinha cultura de dados, levantar isso agora, não tinha uma cultura de igualdade salarial, de alguma política nesse sentido, de repente fazer algo em 3 meses. Então nós estamos aqui para apoiar o mercado, né, com relação a essa lei mesmo. E fazer dessa lei não só o atendimento na obrigatoriedade, mas também fazer disso um ponto forte da companhia, um ponto forte da marca empregadora. E esse é o nosso intuito. Se você vai levantar esses dados, você vai fazer todo esse trabalho, por que não ir além? Por que não transformar isso como um ponto forte da sua companhia? Então pode ser um ponto muito importante da estratégia de remuneração, entendeu? Então faz muito sentido eu olhar para isso, eu analisar esse dado e não ficar só no obrigatório. Eu ir além disso e transformar isso como um ponto forte da minha empresa. Show! Obrigado, viu, Fê? Quer nossa ajuda, então? Entre em contato com a gente aqui no nosso comercial. E nós temos o diagnóstico de equidade que vai ajudar vocês. Tá? Aproveite também aqui embaixo, tem o link, né, caso você queira adquirir a nossa pesquisa, como eu mencionei no início, com 10% de desconto somente no mês de maio. Beleza? Continue nos assistindo, curte nosso vídeo, compartilha, manda esse vídeo para quem você achar necessário para poder ajudar mais gente sobre esse tema. E ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo, no próximo episódio a gente também responde, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!